Salve, salve, estamos de volta. Ketley Thalmas, sim, Ketley Thalmas, eu sou cristão, né? De vez em quando eu exagero nos exemplos, mas eu sou bem neutro em sala de aula. Obrigado, querida, salve, salve. Espero que os exemplos de cristão sejam positivos. Vou citar também outras religiões. Abraço carinhoso, eu sou evangélico da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá bom, querida? Continuando, turma, olha só. Quando eu era garoto, nos anos 80, eita, olha assim, ó. Atenção, pessoal de Avelino Lopes, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Monte Alegre, pessoal de Queimada Nova, de Ribeira. Quando eu falar assim, quando eu era criança, nos anos 80, todo mundo fala assim, ó. Eita. Vamos lá. Bom, quando eu era criança, lá nos anos 80, eita, é o novo. Ketley é da Assembleia, parabéns, eu gosto muito do povo da Assembleia, tá bom? Gente, eu adorava, é o novo, gostava muito, quando eu era garoto, do filme dos Thundercats. Eu gostava desse desenho original dos Thundercats. E a cena que eu mais gostava era quando o Lion, o Thundercat, né, rei, o Lion, ele pegava a espada justiceira. Aí ele colocava diante dos olhos dele, aí ele falava, espada justiceira, me dê a visão além do alcance. E aí ele enxergava milhares, milhões de quilômetros adiante no planeta onde eles estavam. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Eu lembro que quando garoto, eu construía espadas justiceiras de mentira, com papel, com papelão, com pedaço de pau, para eu falar essa frase. Espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Gente, o empreendedor, ele é um visionário. O empreendedor é aquele sujeito que pega a espada justiceira das ideias e ele vê além do alcance. Ele enxerga onde as pessoas não conseguem enxergar. Ele tem ideias que são extravagantes e incomuns, mas ele sabe que ele está enxergando tendências ou conceitos que estão à frente do seu tempo. Ele está enxergando além do alcance. Então, turma, nós temos aqui a teoria visionária de Fillion. Louis-Jacques Fillion era um professor e pesquisador canadense da área do empreendedorismo. E ele criou uma teoria visionária que vamos estudar agora, que mostra, né, os fatores, as condições que favorecem a pessoa ter uma visão, a partir da visão ter uma ideia e a partir dessa ideia empreender, ou seja, criar um empreendimento, certo? E ele traz um conceito interessante sobre empreendedorismo. Olha só, o conceito de empreendedorismo de Fillion. Empreendedor é uma pessoa que, olha só que interessante, veja bem, ele é uma pessoa que imagina, tem a visão, ele desenvolve, ele pratica a visão, ele põe em prática a visão e ele realiza as visões. Só que para realizar visões, ele estabelece algumas parcerias. Bom, vamos ver aqui o que ele fala sobre as condições para o processo visionário. Ele fala que a visão, ela depende de 5 elementos. O conceito de si, o conceito de energia, o conceito de liderança, compreensão de um setor e relações. Essas 5 condições juntas favorecem a visão, favorecem ao processo visionário. Boa tarde, Natalice Guilherme. Aquele abraço carinhoso, mais uma vez. É um povo lindo de Ribeira do Piauí, Queimada Nova, Monte Alegre, Baixa Grande do Ribeiro, Avelino Lopes. É gente linda, maravilhosa. Aquele abraço carinhoso. Turma, veja bem. O primeiro elemento, conceito de si, autoimagem. E eu vou mais além.
Autoestima. Autoestima. A autoestima é um dos principais elementos para o processo visionário. Por quê? Porque as pessoas, elas só realizam algo quando se julgam capazes de fazê-lo. Se eu tenho uma imagem de mim positiva, eu reúno dentro de mim condições psicológicas e emocionais para ter ideias e, ao ter ideias, ter a coragem, a energia para praticá-las, desenvolvê-las. A Kathleen Talmas. Kathleen, vamos lá, Kathleen, dá uma sacudida para acompanhar a aula. Eu sei que é difícil, 2h30 da tarde, é difícil mesmo. Sou solidário a você. Turma, por falar em energia, né? Olha só, a Kathleen colocou, não é? Ó? É o boneco da fraca, não é? Ó? Aqui, ó. Esse primeiro aqui, olha como é que está a energia dele. Esse segundo, olha como está essa energia. Então, gente, a energia é o quanto estamos dispostos a investir num determinado empreendimento. Com base na energia, é que o empreendedor ele tem fôlego para realizar as atividades que são necessárias sob um cenário de incerteza. Turma, o cenário para se empreender é um cenário de incerteza. A maior parte do tempo, o desenvolvimento da ideia não garante que a pessoa terá sucesso, será bem-sucedido. É por isso que existem os investidores. Os investidores, muitas vezes, eles vão bancar um período que esse negócio vai dar prejuízo. A ideia é boa, mas vai dar prejuízo. A Amazon, daqui a pouco falo sobre ela. A Amazon, nos seus primeiros anos, dos anos 90, deu muito prejuízo. Continuando, ó, com base na energia, o empreendedor tem fôlego para compreender o setor, desenvolver visão, estabelecer relações, vencer obstáculos, dificuldades, certo? Precisamos estar sempre com a bateria cheia. E se a bateria descarregar, buscar aquilo que enche a nossa energia, coisas que enchem nossa energia, nós sabemos aquilo que nos faz bem. Isso que nos faz bem, que nos dá energia. Turma, liderança, nem preciso falar, não é? Que a pessoa que é empreendedora, ela precisa ter liderança. Liderança para convencer outras pessoas a segui-lo e realizar o seu sonho, a sua visão. Mais adiante, compreensão do setor. Eu já falei sobre isso agora há pouco. Vou só, passar rápido para a gente abordar outros aspectos. Mas basicamente é o seguinte, ó. Empreender não é uma aventura. Ah, eu tive uma ideia. Eu vou criar um serviço de, um serviço qualquer que eu vou batizar com tal nome e que eu vou disputar mercado com a Amazon. Você não pode se aventurar num local onde você não conhece. Para você abrir uma empresa empreendedora, você tem que conhecer o terreno onde está pisando. Conhecer quais são as empresas que atuam nesse ambiente. Como é que os negócios ocorrem? Olha, eu estou pensando em abrir um aplicativo de delivery mais rápido que os demais. Mas eu tenho que entender como esse setor funciona, como os negócios processam. Quem são os meus clientes potenciais? Quais são os pontos fortes e pontos fracos da concorrência? Quais seriam as reações da concorrência diante da entrada de novas empresas no mercado? É interessante porque ontem eu dou aula no Jacinto Andrade, que é um bairro em Teresina,
na Escola Poeta. E, no caminho para o Jacinto Andrade, na Praça do Puti Velho, tem um senhor que ele tem uma banca bem estruturada, tá bem? Onde ele vende redes e mantas. E por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, o que é você empreender, não é? Não que é um exemplo de empreendimento, mas assim, para entender a essência da questão do empreendimento. Ô, Kathleen, um cafezinho, Kathleen, um cafezinho. Então, quando eu passava em frente, né? Quando a gente passa em frente, tá lá. Bom, aí ele tem lá tudo organizado, tudo bem organizado. Tem lá os preços, forma de pagamento, cartão, Pix. Só que ontem, quando eu passei em frente, olha só, quando eu passei em frente, o que aconteceu? Aconteceu que do lado dele surgiu um novo vendedor de redes. E sabe o que esse novo vendedor de redes fez? Ele estendeu uma rede na praça, das que ele vende, e aí ele convida as pessoas a deitarem na rede, experimentarem o quanto a rede é boa, para depois comprar. Ou seja, ele está oferecendo a experiência. Ele enxergou uma oportunidade, ele viu que o primeiro só mostrava as redes dobradas, só mostrava as redes lá, certo? E bom ou ruim, dependia, não é? Da palavra do vendedor, marketing. Muito bem, Kathleen. E o que esse cara fez? Ele botou a rede. Aí eu fiquei olhando, muita gente deitava na rede e aprovava ou não. E eu acho que ele vendeu muitas redes ontem. Eu estou curioso, que amanhã eu vou dar aula de novo no Jacinto Andrade, de ver, mas eu tenho certeza que o primeiro, Kathleen, amanhã ele vai estar com a rede estendida também, para a pessoa experimentar a rede, para comprar ou não. Isso aí, gente, é concorrência. Isso aqui é você perceber, não é? O ponto fraco do concorrente. O meu concorrente está vendendo rede, mas se a rede é boa ou ruim, é só a palavra dele que vale. Eu não. Eu vou oferecer a experiência de deitar na rede. E a pessoa decide se gosta ou não. Percebe? Isso é a alma da concorrência, né? É o espírito da concorrência no mercado, né? Como a Kathleen colocou, é o marketing. Um marketing bem realizado. Tá certo. Exatamente, Kathleen, tá certo. Você tem que enxergar onde os outros não enxergam, tá certo? Conquistar o cliente. Turma, relações. Gente, para você, empreender um processo visionário, você tem que estabelecer relações. Você não é uma ilha. Repete para você mesmo, sem abrir a voz. Só aquela vozinha interior na tua mente. Repete. Eu não sou uma ilha. Eu preciso das outras pessoas. Repete só para você. Eu não sou uma ilha. Eu preciso das outras pessoas. Eu não sou uma ilha. Eu preciso das outras pessoas. Turma, todos nós precisamos estabelecer relações que possam contribuir para a realização da nossa visão. Desde relações primárias, que são as famílias, até mesmo relações secundárias, como as amizades, e também, gente, as relações terciárias. E se eu tivesse que dar um conselho para você, nesse exato momento, eu vou escrever aqui no slide, para você, quando olhar daqui a alguns dias, no portal do Canal Educação, não esquecer do que eu te falei. Ó, priorize relações terciárias. Sabe por quê? Porque, claro, você vai buscar, né, parentes que lhe ajudem. Claro, você vai buscar amigos que lhe ajudem. Mas você precisa sair da bolha. Nós estamos presos numa bolha. Domingo, na eleição presidencial, ficou bem claro isso. As pessoas estão presas em bolhas, criam falsas expectativas e se frustram. Um candidato achou que ia ganhar no primeiro turno e não ganhou. E o outro candidato achou
que ia ter muito voto e não teve. E as duas bolhas ficaram frustradas. Por quê? Porque estavam presas dentro de uma bolha e não enxergavam a realidade como um todo. Fura a bolha. E uma forma de você furar a bolha, gente, é na relação terciária. É nos contatos que você realiza em cursos, em viagens, em feiras e congressos. Mas, professor, eu sou estudante. Como é que o estudante fura a bolha? Muito simples. Quer que eu diga para você como é que o estudante fura a bolha? Olha só. Amanhã, na escola do Baixa Grande do Ribeiro, vai ter uma palestra sobre saúde bucal. Amanhã, todos os alunos, certo? Às 3 da tarde, na nossa escola, até às 5, vai ter uma palestra sobre saúde bucal com a dentista tal. Aí tá lá o aluno. Vou não. Negócio de palestra, saúde bucal, dentista, besteira. Vou ficar em casa, né? Besteira. Vai para a palestra. Sabe por quê? Porque essa dentista, ela não faz parte do teu círculo. E ao não fazer parte do teu círculo, na tua bolha, é uma oportunidade de você furar a bolha. É uma oportunidade de você ser conhecido por alguém que não está no teu círculo, na tua bolha. Amanhã, na escola de Queimada Nova do Piauí, haverá a visita do secretário de saúde do município. Aí lá vai o aluno. Gosto de político não. É tudo ladrão. Esses políticos aí tudo rouba, tudo corrupto. Eu lá vou perder meu tempo ouvindo político. Eu lá vou perder meu tempo vendo o secretário de saúde, esse ladrão. Vai para a escola, conhece o secretário de saúde, aperta a mão dele, mesmo que você não goste dele, seja conhecido, fura a bolha. O secretário de saúde, de finanças, o vice-prefeito, o prefeito, o delegado, o juiz, são pessoas influentes na sociedade que vão lhe conhecer, que vão saber quem você é. E se você deixar uma boa impressão, melhor ainda, porque ele vai chegar em casa, vai falar para a esposa ou para o esposo, né? Olha, na escola que eu fui hoje, tinha uma aluna chamada Kathleen Talmas. A menina é inteligente. Ela fez muita participação interessante. Ela colaborou com a palestra, fez algumas críticas. É uma moça que a gente tem que ficar de olho, percebe? Pô, furou a bolha. Então vá, gente, esquece essa questão de ideologia partidária, de ideologia religiosa, esquece essa questão que você gosta de A ou de B, bolacha, biscoito. Seja conhecido fora da tua bolha. A gente vive numa bolha, os mesmos amigos, mesmas pessoas, mesmos lugares, fura a bolha, vai para o mundo. Quem não é visto não é lembrado. Fala para o colega do lado aqui, ó, lado esquerdo. Quem não é visto não é lembrado. Fala para o colega do outro lado. Quem não é visto não é lembrado. Fala para quem é da frente aí. Cutuca o teu colega da frente e diz: quem não é visto não é lembrado. Investe na sua capacidade de estabelecer conexões, de estabelecer contatos, querido aluno, de estabelecer contatos, querida aluna. Fura essa bolha, conheça, torne-se conhecido na sociedade. Então, se eu tivesse que deixar um conselho para você, olha só, prioriza relações terciárias, tá bom? Vamos seguir adiante, tem muita coisa boa ainda. Olha só a temática que eu quero trazer agora. Turma, startups, uma nova forma de empreender. Atualmente, nós temos assistido noticiários e esse nome, startup, tem surgido bastante no noticiário. Professor, o que é um startup? É um empreendimento. Startup é uma empresa que está iniciando. E olha só as características. Veja bem, é uma empresa inovadora,
na área da tecnologia. É uma empresa que possui custos de manutenção baixos em comparação com outros empreendimentos. Por exemplo, eu vou montar uma indústria. Montar uma indústria exige muito dinheiro, muito capital. Desenvolver um aplicativo, um software, exige menos dinheiro. Então, gente, uma coisa interessante da startup é que, ela trabalha em condições de incerteza. Eu não tenho certeza se aqui, quando eu tenho minha ideia, eu não tenho certeza se ela vai gerar dinheiro mesmo, ou se vai ser uma furada, digamos assim, um sonho mal realizado, uma falsa leitura da realidade. Então, para isso, eu preciso de quê? Eu preciso de investidores. E esses investidores, eles têm que ser, olha só, visionários. O empreendedor tem que ter visão e o investidor também que ter visão. Sabe por quê? Porque é bem provável que a startup vá dar prejuízo no começo. Gente, eu usei o exemplo da Amazon. A Amazon, ela surgiu ainda no século XX, final do século XX. A Amazon, gente, olha só, a Amazon tinha um projeto a médio e longo prazo de dominar o comércio mundial online. Só que quando ela surgiu, a internet estava engatinhando. Quando ela começou a despontar, outras empresas dominavam o mercado. A Amazon não foi uma empresa lucrativa em seus primeiros anos, mas investidores bancaram o prejuízo. Bancaram. Investiram, cobriram prejuízo, aumentaram o investimento, porque eles viram que aquele negócio podia dar certo. Professor, deu certo? Se você for para Fortaleza agora, BR-116, Anel Rodoviário, perdão, você vai ver um prédio, um complexo enorme, que eu nem sei calcular o tamanho, maior que o Albertão 3, 4, 5 vezes. É a sede da Amazon para essa região do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Só para atender esse pedaço do Nordeste. Porque o volume de negócios online enorme. Hoje a Amazon domina o mercado. Imagina quantas e quantas estruturas parecidas nós temos pelo país e pelo mundo da Amazon. E tudo começou lá atrás, sob condições de incerteza. Tudo começou lá atrás, por meio de investidores. Então, turma, as startups, elas precisam de investidores, porque o investimento é considerado de risco. Professor, me dá exemplo de startups. Bom, aqui nós temos nesse desenho uma série de exemplos de startups. Quanto maior o círculo, maior a startup. Ó, 99 táxi, aquelas mais conhecidas, né? 99 táxi, o iFood, olha aqui, ó, o PagSeguro, Nubank, são exemplos de startups bem conhecidas, né? Móvel, que é que é uma das proprietárias do iFood, também é uma startup. Então, gente, olha só, turma, são projetos promissores, geralmente ligados à tecnologia e ideias inovadoras. Por quê? Já falei, porque a startup porque é muito mais fácil você criar um software do que criar uma indústria. Há mais empreendimentos na área de tecnologia porque é uma área onde os custos são mais baixos, certo? Do que eu montar uma indústria de novos automóveis, criar uma nova indústria com um novo automóvel. O risco de dar errado é enorme, porque já tem empresas muito grandes no mercado e o investimento é muito alto, tá? Risco, ó. Há um risco numa startup, ela pode não dar certo. Qual é a nação com o maior número de startups no mundo? Israel. Tel Aviv. Israel é uma nação com o maior número de startups
e muitas startups mundiais estão se localizando em Israel, tá? Então, gente, nós temos um exemplo de startup que são as startups unicórnio. O que é startup unicórnio? É aquela que atingiu um valor acima de $1 bilhão. Exemplo de startup unicórnio no Brasil: 99 Táxi, vale mais de $1 bilhão. Nubank, vale mais de $1 bilhão. Olha só, o Arco Educação, não é educação, vale mais de $1 bilhão. A Móvel, que controla o iFood, vale mais de $1 bilhão. Aqui nós temos, ó, os unicórnios brasileiros, startups que começaram sob condições de incerteza, começaram baixa e hoje a movimentam, né, valem, se alguém quiser comprar a Móvel, tem que pagar mais de $1 bilhão. Tudo começou com a visão, tudo começou com uma ideia. Olha só, gente, tá? Isso aqui eu já falei. Seguindo adiante, vamos fazer um teste rápido. Faltam 15 minutos. Eu vou explicar o teste e você depois faz em casa, tá bom? O teste é o seguinte: nós vamos avaliar se nós somos empreendedores, tá certo? A nossa capacidade de sonhar e a nossa capacidade de executar. Esse teste também está nessa obra que eu usei como base, Empreendedorismo. Vem comigo, olha só. Turma, capacidade de sonhar. Você marca sim, não ou às vezes. Cada resposta tem uma pontuação. Quando você tem uma ideia nova, você tenta torná-la realidade? Sim, não ou às vezes. Pergunte para você mesmo, marca no caderno, tá bom? Você escreve assim no caderno, na folha. Nível 1. E aí coloca assim, 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Segunda. Em geral, você consegue entender o princípio, o meio e o fim das suas ideias? Pessoal de Avelino Lopes, Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Monte Alegre, Queimada Nova, Ribeiro do Piauí. Você consegue entender? Ou você é meio confuso nas ideias? Marca sim, não ou às vezes, tá bom? Continuando. Quando você planeja algo, como uma tarefa em grupo na escola, você costuma fazer checklist, medir tempo, distribuir tarefas. Olha, o trabalho é sobre física. Você faz a pesquisa, você faz o PowerPoint, você faz um cartaz. Você tem essa capacidade de organizar o tempo, planejar. Quarta, você confia na sua intuição? Gente, dizem que a intuição, certo, é sempre a melhor escolha. Dizem que é uma excelente conselheira, tá bom? Quinta, você sabe onde quer chegar daqui a 5 anos? Onde você quer chegar, você sabe. Se sabe, coloca sim. Se não sabe, não. Se às vezes você se imagina, você coloca às vezes. Aí você depois vai fazer na outra folha, você vai colocar assim, ó. Nível 2. Aí você vai colocar, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Capacidade de executar. Porque uma coisa é você sonhar, outra coisa é você fazer. Repete. Uma coisa é sonhar, outra coisa é fazer. Uma coisa é sonhar, outra coisa é fazer. Olha só a primeira. Você já abandonou mais de 3 ideias nos últimos anos? Já abandonou uma ideia, turma? Em 2010, eu tive uma ideia excelente para fazer um programa de avaliação educacional. A ideia estava aqui na minha mente. Eu abandonei a ideia. E aí, 3, 4 anos depois, eu vi uma pessoa entrando no mercado com essa ideia. Se eu tivesse abandonado essa ideia, eu tivesse colocado em prática, talvez eu tivesse com muito dinheiro hoje. Mas eu abandonei a ideia. Você também abandona ideias? Não faça isso não, tá bom? Outro pode ter uma ideia, a mesma ideia depois e aproveitar o espaço que você deixou. Segundo, você se sente preparado para provocar uma ruptura na sua vida? Porque, turma, empreender
significa sair de si, mudar a vida. Está preparado para mudar de vida? Para melhor ou para pior? Uma ruptura? Era uma Kathleen antes e uma Kathleen depois? Está preparado? Sim, não ou às vezes. Sabe quais recursos serão necessários para concretizar os teus negócios, o negócio dos teus sonhos? Quanto vai gastar, quanto vai investir, de tempo pessoal, de dinheiro, recursos, investidores. Você possui um orientador, um mentor, com quem você se consulta sempre. Você tem uma pessoa com quem você consulta, pede orientações, pede conselhos. E você conhece bem os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Conhece ponto fraco e ponto forte. Porque olha só o autoconceito que eu falei agora há pouco. Autoconceito. Ou seja, conhecer a si mesmo é fundamental para pôr em prática uma ideia, uma visão. Aí depois que você respondeu, você vai olhar para essa tabela aqui e vai perceber, ó, tá bom? Cada pergunta tem sua pontuação, que pode ser 3 ou 1, dependendo da resposta. Aí você vai somar, certo? O que você fez no nível 1, na letra A, e o que fez no nível 2, letra B. Por exemplo, vamos supor que eu marquei sim em todas as perguntas da capacidade de sonhar e eu marquei sim em todas da capacidade de executar. Aí eu vou somar, tá bom? Eu vou somar, aí eu faço o cálculo. Ó. Eu fiz 15 pontos na capacidade de sonhar e fiz 12 na capacidade de executar. Aí agora o que eu vou fazer? Aí agora eu vou, olha só, eu vou ver em quais pontos eu me encaixo, né? Então, eu fiz 15 no nível 1 e 12 no nível 2. Então, vamos lá. Se eu fiz entre 0 e 5 pontos em capacidade de sonhar e 0,6 pontos em capacidade de executar, eu gostaria de ser um empreendedor, mas eu não sou. Se eu fiz entre 0 e 5 pontos em capacidade de sonhar e 6 e 12 pontos na capacidade de executar, eu posso ser um bom executivo, mas não posso ser um empreendedor. Não tenho características. Entre 5 e acima de 10 pontos em capacidade de sonhar e entre 0 e 6 pontos na capacidade de executar, eu sou um empreendedor impetuoso, desorganizado. Entre 5 e 8 pontos em capacidade de sonhar e 6 e 9 pontos em capacidade de executar, eu sou um empreendedor moderado, que modera as ações, né? Que tem cautela. E se eu faço, aí a minha pontuação, entre 8 e 15 pontos, capacidade de sonhar, 9 e 12 pontos, capacidade de executar, eu sou um empreendedor pleno. Vamos ver rapidamente quais são as características e você, tá bom, em casa, mais chegadamente, faz esse cálculo, tá certo? Bom, gosta de ser empreendedor, mas não é. Você não é a pessoa que reúne características de empreendedor. Você acha que é, mas não é, porque não sabe onde quer chegar e tampouco como chegar lá. Você não sonha com os olhos abertos. Se você for o tipo, um bom executivo, mas não um empreendedor, você tem sonhos definidos, mas você não sabe colocar os sonhos em prática. Porém, um empreendedor, ele pode ver em você uma pessoa útil para executar, desenvolver o empreendimento. Você é um excelente parceiro para empreendedores impetuosos, que são desorganizados. Kathleen Thalmann, faz o teste. Eu tenho certeza que você vai se sair bem, tá bom, querida? Se você for do tipo empreendedor impetuoso, você tem sonho definido, mas você não sabe planejar, não sabe executar, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, atropelado, vive com pressa e estressado. Você é desorganizado, você precisa de alguém para lhe organizar, que geralmente é o executor, o tipo 2. Se você é empreendedor moderado, você é muito cauteloso. Seus passos são seguros. Você é assim, ó.
Um passinho de tartaruga de cada vez. Um passinho de tartaruga de cada vez. E às vezes, gente, os passos têm que ser largos, longos. Não só de tartaruga, mas longos, né? Às vezes o processo tem que ser mais rápido, tá certo? Se você é o empreendedor pleno, aí sim, né? Você tem sonhos definidos, sabe onde quer chegar, sabe como chegar lá. Você é um líder carismático, sabe planejar, escolher parceiros adequados, é ousado na medida certa, com responsabilidade. Até eu cair. Todo mundo está dormindo. Eita, Kathleen! Tá bom? Você é assim, gente. Sacode o colega do lado da turma aí da Kathleen. Sacode o colega do lado. Sacode o colega do lado. Abraço carinhoso. Eita, Kathleen, que horário, hein? Que horário, gente. Que horário, né? Mas é assim mesmo, turma. É assim mesmo, tá? Todo esse esforço de vocês, a turma da Kathleen, todo o esforço de vocês em se manter firme, acordado, pleno, desperto, vai ter uma recompensa, gente. É melhor você ficar assim, ó, lutando, do que ficar assim, dormindo. Acorda! Acorda do sono, desperta, amigos e amigas. Tá bom? Gente, turma, então, para encerrar, faltam só 5 minutos, tá certo? Nós teremos, no final do curso, um projeto final. E a cada final de aula, certo? A cada final de aula, nós faremos uma orientação sobre esse projeto, esse trabalho final. Hoje eu quero lhes mostrar a estrutura desse projeto que nós vamos trabalhar no decorrer do período, tá bom? Todo projeto, ele tem esses, certo? Esses elementos, ó. Todo projeto tem introdução, todo projeto tem objetivos geral e específico, vai ter a produção textual, vamos trabalhar redação, vamos trabalhar regras da ABNT, citação longa, citação curta, citação direta, indireta, referências bibliográficas, para o texto ficar elegante. Considerações finais, como fazer referências, apêndices e anexos. O nosso projeto terá essa estrutura. Em cada aula vamos trabalhar um pouco sobre esse nosso projeto de aprendizagem interdisciplinar que será exigido ao final desse módulo. Não se preocupem, nós faremos todo um processo para, né, aprendermos esses passos e construirmos um trabalho muito, muito bacana, tá bom? Pronto, tá certo, gente? Nossas referências de nossa aula, tá certo? Atividades aqui ficam para casa, para vocês fazerem. Vou deixar esse teste aqui também para casa, que é um teste para saber se você é uma pessoa condicionada ou não. Em que consiste esse teste? Eu quero saber se você é uma pessoa que tem uma visão diferente das outras. Como você vai fazer? Você pode fazer até agora mesmo, tá, professores? Dos polos de Avelino Lopes, Baixa Grande do Ribeiro, de Monte Alegre, Queimada Nova, Ribeira do Piauí. Pode fazer até agora, tá bom? E verificar depois, na próxima aula. Ó, você pega uma folha de papel e aí você segue essas instruções que estão de 1 a 6, tá bom? Primeiro, você vai desenhar um círculo no papel. Em segunda, você vai fazer um ponto dentro do círculo. Depois você vai trazer um traço dividindo o círculo em 2 partes. E em cada uma das partes, escrever o nome de uma flor diferente. Aí, vocês vão, olha só, vocês vão compartilhar, um olhar o que o outro fez. E vocês vão perceber
que a maioria de vocês vai fazer a mesma coisa, o mesmo traço, o mesmo ponto e as mesmas flores. Só que alguns vão fazer diferente. Esses que vão fazer diferente é que têm, possivelmente, uma capacidade de empreender. Porque eles saem do condicionamento. Veem diferente. Professor, você é uma líder, Kathleen. Você é uma líder, né? Você que participa bastante, a gente percebe que você é uma líder, tá certo? Desenvolver para cada vez melhor, tá bom? Então, ó, seguem esses passos, faz um print, segue esses passos, tá bom? Certo? E aí vocês mostram um para outro aluno os resultados. Faz sem ninguém ver o que você está fazendo. Quem fizer diferente e tiver lógica, essa pessoa, ela demonstra ter uma capacidade, certo? Uma capacidade de criatividade melhor que as outras pessoas, tá bom? Esse material, Kathleen, está disponível no portal do canal Educação. Nossa revisão, olha só, falamos sobre empreendedorismo, sobre empreendedor, sobre a teoria visionária de Filion, falamos sobre startups unicórnio e na próxima aula nós vamos falar sobre as tecnologias sociais, uma aula muito interessante e eu espero que os meus queridos alunos estejam bem despertos para acompanhar essa tarde de aulas, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Monte Alegre, Queimada Nova, Ribeiro do Piauí, o povo da Kathleen, abraço carinhoso, ó. Turma, ó, gosto demais de vocês, sacode o colega do lado, um abraço carinhoso, até a semana que vem, salve, salve e tchau!